Bom dia, meus queridos irmãos da igreja de Vila Paula. Acorda aí, vamos todo mundo acordar para assistir a aula da escola dominical. Quem está dormindo vai lá e dá uma levantadinha. E com bastante alegria nós estamos aqui. Esta é a primeira videoaula, dentre muitas outras, querendo Deus. E essa primeira videoaula, ela tem como objetivo estudarmos uma carta. Várias coisas eu fiquei pensando em estudar com a igreja, mas eu cheguei numa conclusão, orando a Deus. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses, passo a passo, sem pressa, com tranquilidade. E eu convido então você a pegar a sua Bíblia, vai lá, pega a Bíblia. Se você desejar fazer algumas anotações, pega lá o caderno, a caneta e escreve, se assim você desejar. Deixa eu também dar uma palavra para que você procure não se distrair. Fique atento, se possível, no vídeo. E vamos desfrutar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos nos alimentar. Eu e você juntos nessa primeira videoaula que nós com carinho preparamos, para que o nome de Cristo seja enaltecido nestas videoaulas, para que o nome de Cristo seja enaltecido nas pregações também, desde a semana passada. E você assista, não é... A gente fala assistir, a gente está tão acostumado, culto não é assistir ninguém, mas é por esta ferramenta, para que possamos entender por meio dessa ferramenta. Estamos aqui falando e eu procuro sempre visualizar cada rostinho, cada irmão, cada irmã, mas que você desfrute da palavra de Deus. Ligue para alguém e vamos procurar mais e mais divulgar. Já está sendo divulgado, mas vamos procurar mais e mais divulgar para ouvirmos um pouquinho da palavra de Deus, mesmo à distância, não estamos presencialmente, mas querendo Deus que logo isso passe, estaremos juntos de novo na igreja local, para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Então, como falamos, nós vamos estudar a primeira carta, começando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E antes disso, nós vamos pedir a Deus a direção, a orientação, para que o Senhor fale aos nossos corações. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença estamos, e como na escola dominical, nós sempre ministrando a Tua palavra, que agora, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações. Tome, Senhor, a nossa vida, cada família representada, que não haja distração. Nos ajude, Senhor, para prestarmos atenção na Tua palavra, que é poderosa, que nos transforma, que nos edifica, que nos alegra e que nos encoraja. Pai, eu como ministro do Senhor, peço a Tua graça sobre todos aqueles que estão ouvindo a nossa igreja e outros também, irmãos. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude e nos abençoe em Teu santo nome. Amém. Bom, talvez você já logo correu na primeira cartinha de Paulo aos Tessalonicenses, e realmente é nessa carta que nós vamos estudar. Mas nós vamos começar estudando essa cartinha no seu nascedouro, no seu princípio. Então eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 17. E hoje, nesta primeira videoaula da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos começar do nascedouro, começar onde tudo se iniciou, ou quando tudo se iniciou. E qual é o propósito central, meus irmãos, desta carta? Porque na Bíblia, tudo na nossa vida tem um propósito. Assim como o que está acontecendo nos dias atuais. Tudo tem um propósito. Aliás, tem alguma coisinha à noite que nós também falaremos no sermão logo mais à noite. Tudo tem um propósito diante de Deus. E não é diferente com as cartas de Paulo e com as Escrituras. O propósito da carta de Paulo aos Tessalonicenses é encorajar os crentes
Olha que palavra legal. Encorajar o povo de Deus na época de Paulo, porque eles enfrentavam crises, eles enfrentavam perseguições, eles enfrentavam problemas, assim como nós. Portanto, o propósito da carta, trazendo para os nossos dias atuais, é encorajar os crentes a enfrentar crises, problemas e transmitir palavras de esperança. Eis o diferencial das Escrituras. Porque todo mundo está passando por o mesmo problema com essa questão do vírus, coronavírus. Todo mundo. As pessoas estão em casa, confinadas. Então, muitos estão passando por aflições. A questão é como que cada um de nós passa pelas aflições, atravessa por isso tudo. E o diferencial da palavra de Deus é que a palavra de Deus nos transmite palavras de esperança em Cristo Jesus. E focando mais na carta de Paulo aos Tessalonicenses, é trazer a esperança da segunda vinda dele, da sua vinda a nós, buscar a sua igreja, a segunda vinda de Cristo. Portanto, o propósito da carta é essa: encorajar os crentes a enfrentar crises e aflições e dar uma palavra de esperança sobre a vinda de Cristo, buscar a sua igreja. Quando pensamos na plantação da igreja de Tessalonicenses, você que está com a tua Bíblia aberta, se não abriu, abra a tua Bíblia, vamos acompanhar a leitura em Atos capítulo 17, de 1 a 9. Já logo de cara nós vamos perceber algumas coisas. Que a plantação da igreja, ela não nasceu num contexto favorável. Você já vai logo perceber aí em Atos 17 que ela não nasceu num contexto legal, favorável. Nada disso. A plantação da igreja nasceu num contexto de sofrimento e perseguição. E isto não é nenhuma novidade na vida do apóstolo Paulo, porque desde a sua conversão, lá no capítulo 9 de Atos, se você voltar um pouquinho, nós vamos ver até a morte do apóstolo Paulo, a vida dele foi caracterizada por sofrimentos e perseguições, e duras perseguições. E o apóstolo Paulo, ele pregou a todo tempo, na sinagoga, como nós vamos ver aqui. Então acompanhe a palavra de Deus, eu vou ler do 1 ao 9, você acompanhe atentamente logo nesse contexto do início da igreja de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 17, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada.
Então você note, meus irmãos, que a igreja, como falamos, a plantação da igreja de Paulo aos Tessalonicenses foi marcada por problemas, por sofrimentos, por medo, por ódio, por oposição o tempo todo. Desde a sua primeira viagem missionária, aqui nós estamos no contexto da segunda viagem missionária. E se você voltar um pouquinho aí no capítulo 16, volta um pouquinho, quando Paulo ele está na região frígio-gálata, no verso 9, capítulo 16, diz assim a palavra de Deus: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Portanto, Deus já cuidando sempre da vida de Paulo, já havia anunciado desde o início, não seria fácil, teria problemas. A vida de Paulo foi marcada por sofrimentos. E ele estava numa região, depois vai para outra região, essa que nós estamos nos referindo, a região da Macedônia. Se encontra com Lídia, prega o evangelho para Lídia, a cura de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas são açoitados e presos. Depois a conversão, observamos, do carcereiro. Depois Paulo novamente presos, livres da prisão. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai para esta região, prega o evangelho na sinagoga por 3 sábados, ou seja, segundo os estudiosos, por 3 semanas e até mais. Segundo alguns estudiosos dizem que talvez seja por mais de 3 semanas. Mas foi o suficiente, meus irmãos, revolucionar a palavra de Deus nessa cidade, causar um impacto tremendo e produzir muitos frutos imensuráveis, como nós vamos ver na própria cartinha de Paulo, lá na primeira carta. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Tessalônica, como a localização geográfica. Quando nós observamos aí no verso 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Essas cidades, meus irmãos, Anfípolis e Apolônia, eram cidades importantes? Com certeza eram. Eram cidades também da Macedônia. Eram cidades que ficavam em torno dessa região, quilômetros antes, mas eram cidades também importantes, menores. Ambas as cidades ficavam numa via expressa, denominada, um nome esquisito, mas o nome é Egnátia. Essa via expressa, onde essas cidades ficavam, chamava Egnátia. Era uma estrada que levava a Tessalônica. E a cidade de Apolônia, até Tessalônica, ficava a cerca de 65 quilômetros. E quem sabe, meus irmãos, é muito provável que Paulo e seus companheiros, eles estavam muito ansiosos para chegar em Tessalônica. Então, observe que eram cidades importantes, e o porquê nós vamos dizer daqui a pouquinho, mas ficava mais ou menos 65 quilômetros até chegar na cidade de Tessalônica. E um aspecto muito importante que nós também precisamos ressaltar é que todas essas cidades que nós citamos, Anfípolis e Apolônia, dessas cidades, Tessalônica era maior e mais influente. Maior e mais influente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Tessalônica era uma cidade estratégica. Por que estratégica? Porque era uma capital.
era a capital da província macedônica. E só por isso você já começa a imaginar as grandes capitais, as grandes megalópolis. Capital é muitas pessoas, muita gente. Então, Tessalônica era uma cidade estratégica, por ser a capital da província macedônica. Mas, em segundo lugar, por que Tessalônica era tão influente? Porque ela tinha uma população em torno de 200 mil habitantes. Mais ou menos isso. 200 mil habitantes. Por essa razão, era uma cidade importante, era uma cidade estratégica e populosa. Tinha muita gente. Agora, um outro aspecto que eu quero frisar é que os planos de Deus prevalecem sobre os planos dos homens. Ok, a cidade era uma mega cidade, 200 mil habitantes aproximadamente, capital da Macedônia, mas os planos de Deus, nós devemos sempre entender que os planos de Deus devem sempre prevalecer sobre os planos dos homens. E a pergunta que nós devemos fazer: por que Paulo não pregou o Evangelho em Antípolis e Apolônia? Pensa por alguns segundos aí. Por que Paulo, ele passando por Anfípolis, Apolônia, poderia ter pensado assim: bom, vou pregar, vou ficar lá, pernoitar uma noite e prego o Evangelho rapidinho? Por que Paulo, passando por essas cidades que pertenciam à região da Macedônia, não pregaram o Evangelho ali? Algumas outras perguntas. Será que Paulo tinha em seu coração, eu coloco aqui, pensando sobre isso, a síndrome de grandeza, tipo, eu quero uma cidade grande. Eu quero plantar uma igreja numa cidade grande, estratégica. Cidade pequena não é o meu foco. Será que Paulo tinha essa síndrome de grandeza em seu coração? Será que Paulo considerou essas cidades menos dignas de pregar o Evangelho, receber o Evangelho, por serem menores? Será que Paulo tinha isso no coração? Será que Paulo estava sendo preconceituoso, gente? Ou fazendo acepção de pessoas? É claro que não é nada disso. Nem uma coisa, nem outra. Paulo não tinha síndrome de grandeza, coisa nenhuma. Nada disso aconteceu. Não era preconceituoso e não fazia acepção de pessoas. Mas algumas coisas eu coloco aqui com relação a essa importância dessa cidade, ou dessas cidades que ficaram para trás, e ele foi para Tessalônica, a capital. Em primeiro lugar, qual é a primeira lição? É que os planos de Deus eram primeiramente os planos de Deus e não de Paulo. Os planos eram de Deus. O foco estava em Deus. A estratégia, primeiramente, foi do Senhor Deus e não de Paulo. E nós lemos, volta um pouquinho no capítulo 16, versos 9 e 10. Você já vai observar qual era o plano de Deus. Ele estava na região frígio-gálata. Ele teve essa visão desse varão, na qual esse varão macedônico estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia. Mas o verso 10 eu quero frisar e ler mais uma vez. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado
para lhes anunciar o Evangelho. Portanto, os planos são de Deus. Os planos de Deus devem prevalecer sobre os nossos planos. A estratégia primeira de Deus. Os planos de Paulo, primeiramente, era ir para a Ásia. Mas Deus tinha, primeiramente, outros planos. Deus o direcionou para a Europa. É maravilhoso nós vermos isso. Como Deus cuida, como Deus dirige, da forma como Ele quer. A agenda de Deus, primeiro de Deus, depois nossa. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Paulo também foi estratégico. Você vai falar, mas pastor, Paulo não foi estratégico? Porque é claro que ele foi. Não há nenhum erro nisso. E nós vamos ver por quê. Sabe por quê que logo de cara a gente percebe que ele foi estratégico? Porque o Evangelho ele se estendeu, ele se espalharia para outras regiões, como de fato isso aconteceu. E se você quiser já dar uma antecipadinha, vá lá no capítulo 1, verso 8 da primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses. Você vai ver. Mas você observa, meus irmãos, que Deus é que tem os planos, Deus é que sabe de todas as coisas, Ele é que manda, Ele é que muda a rota. Mas Paulo também foi estratégico, porque o Evangelho, por meio de Tessalônica, grande capital, 200.000 habitantes, um lugar extremamente populoso e estratégico, o Evangelho se espalharia para outras regiões, como de fato isso aconteceu. Mas em terceiro lugar, devemos lembrar que duas doutrinas na Bíblia caminham juntas. Eu sempre estou falando isso, meus irmãos. Não é porque eu falo porque eu estou inventando, não. É porque exatamente a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina isso. Quais são as duas doutrinas que caminham juntas? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Um ensino não exclui o outro. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem jamais pode excluir a soberania de Deus. Por exemplo, veja só o que a Bíblia diz em Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Paulo tinha seus planos de ir para a Ásia. Deus disse, não, agora não. Vá para a Macedônia. Você pode fazer planos. Podemos. Mas Deus é que vai dizer sim ou não. Deus é que vai bater o martelo. Então, nesse sentido, a palavra de Deus faz essa combinação de duas doutrinas, a responsabilidade de Deus e a soberania. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Agora, quando nós observamos aqui, nessa passagem do capítulo 17 de Atos, qual é o conteúdo da mensagem de Paulo? Isso é muito importante. Veja aí no verso 2 e 3. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, portanto, 3 semanas, como dizem os estudiosos, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Qual é o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo? Quando a gente observa nos versos 2 e 3. Paulo não começa discutindo nada. Não começa discutindo filosofia grega, que era comum, corrente, isso acontecer. Se discutia muito. Paulo não fica discutindo política romana. Paulo não fala sobre tradição
a tradição dos anciãos. Paulo não quer saber de nada disso. Ele quer saber onde ele chegava, ele expunha as Escrituras. Paulo elaborou uma pregação sobre a pessoa e obra de Cristo. Você pode observar. É claro o texto quando nesses 2 versos nos afirmam isso. Pregar o Evangelho é isso, é expor, é dizer, é explicar as Escrituras. O pregador, aquele que prega a palavra, ele não pode inventar nada, ele não inventa nada dele mesmo, ele não cria nada dele, ele apenas transmite o Evangelho. Portanto, a pregação do apóstolo Paulo foi uma pregação cristocêntrica, absolutamente cristocêntrica. Ele falou da pessoa e a obra de Cristo, claramente. E quando a gente observa dos versos 4 a 9, como que chegou o Evangelho até eles, o Evangelho chegou ali não apenas em palavras, mas sobretudo pelo poder do Espírito Santo. Está escrito lá também no capítulo 1, na primeira cartinha de Paulo aos Tessalonicenses. O Evangelho chegou no poder do Espírito Santo, não apenas em palavras. E aqui, o que aconteceu? Resistência, oposição, ocorreram inveja, ódio e invasão domiciliar. Veja mais uma vez, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, quer dizer, ajuntando a multidão, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. E, irmãos, eles invadiram a casa desse irmão, desse homem, assaltando a casa. Inveja, ódio, invasão domiciliar. Esse é o contexto. Veja só como chegou o Evangelho. Paulo pregando de forma intensa, expondo as Escrituras, sem inventar moda. E veja o impacto e o resultado que causou o Evangelho. Aquilo que eles estavam pregando. Quais são as lições práticas que aprendemos aqui? E já tiramos algumas lições, mas eu gostaria de frisar para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, quanto ao propósito da carta. Qual é o propósito? Encorajar. Lembrar isso de novo. Por que, pastor, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Para te encorajar, irmão. A você ficar firme dentro da sua casa, buscando a Deus, se alimentando da palavra com a sua família. Orar logo para nós, para que isso passe logo. Mas o propósito é esse, encorajar para que você fique firme em Cristo, mirando seus olhos para Cristo. Isso significa meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. E também como objetivo, transmitir palavras de esperança. Esse foi o objetivo de Paulo, inspirado por Deus na plantação desta igreja. E quando nós vamos observar isso nas cartinhas, adentrando próximo domingo, se assim Deus nos permitir, nós vamos observar estas palavras de esperança. Mas em segundo lugar, segunda lição que tiramos aqui de Atos capítulo 17, é que os planos de Deus devem sempre sobrepor aos nossos. Sempre. Os planos de Deus vêm primeiro. Os nossos vêm depois. Portanto, os planos de Deus devem prevalecer sobre os nossos. Você pode fazer planos, Senhor, eu tenho esse desejo, eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto. Mas o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? Muitas vezes nós
antecipamos, nós nos precipitamos, nós fazemos, acontecemos, batemos a cara. Vamos colocar diante de Deus qualquer tipo de coisa, mas aqui nós estamos no contexto de pregação da palavra, obviamente, que é o principal. Os planos de Deus devem sempre sobrepor aos nossos planos. Mas a terceira e última lição é sobre o conteúdo da mensagem. Qual é o conteúdo da nossa mensagem, meus irmãos? O conteúdo não é antropocêntrico. Não é o homem no centro. Não é você no centro. O conteúdo da palavra de Deus é Cristo no centro. É cristocêntrica. Sempre a palavra de Deus, a mensagem deve ser cristocêntrica e nunca antropocêntrica. Não é inventar moda. É explicar com simplicidade as Escrituras. Cristo é o foco. Cristo é o centro. Não há evangelho quando a cruz de Jesus Cristo é banida da mensagem. Não tem como. Nós precisamos focar. Você percebe que eu poderia escolher qualquer tipo de palavra de Deus, mas não existe inventação de moda. É aquilo que você já sabe, é aquilo que eu já sei. Mas o que acontece? O Senhor vai nos lembrando por intermédio do Espírito Santo de Deus aquilo que você já sabe. Talvez algumas coisas você não sabe, ficou sabendo, tomou conhecimento agora. Ah, legal. Pode voltar o vídeo um pouquinho. E eu espero que você tenha entendido um pouquinho dessa mensagem, da palavra de Deus, a plantação, o início, o nascedouro desta igreja extraordinária, desses irmãos, a cidade de Tessalônica como localização geográfica, pensada e planejada por Deus, mas também a importância de cidades menores. Por que nós cremos, meus irmãos? Porque nós cremos que Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus eleitos. Em cidades grandes, sim, mas cidades menores também tem. Ele tem os seus planos. No caso do apóstolo Paulo, Deus tinha os seus planos. Por meio da cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, o evangelho repercutiu para outras regiões. Mas também pode ser o contrário, se esse for o plano de Deus. Um fato não elimina outro. E nós entendemos também que nós devemos pregar o Evangelho. E quando pregamos o Evangelho, eventualmente vem oposições, eventualmente vem ódio, inveja, mas tem que pregar com firmeza. E não é pregar você, não é falar de você, a gente não é falar da gente, mas é pregar a palavra de Deus, o conteúdo da mensagem. Que Deus te abençoe, que nessa primeira videoaula, e vamos continuar no próximo domingo, se Deus permitir, na nossa segunda videoaula, já adentrando já na primeira cartinha de Paulo aos Tessalonicenses. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.